Olá, graça e paz, queridos. Sou o pastor Luizinho, da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. É uma alegria poder estar com vocês novamente, podendo compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje ele está baseado em uma publicação feita pela editora Cristã Evangélica, na revista Carta aos Romanos da série Megatim, de autoria do pastor John Barnett. O texto de Romanos 8, do verso 31 ao 39, diz o seguinte: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, morte, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo começa o nosso texto fazendo a seguinte expressão: diante destas coisas. Que coisas são essas? Sobre o que Paulo estava se referindo? Com certeza, Paulo faz referência a Romanos 8:28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu e você somos aqueles que amamos a Deus. Nós somos chamados e escolhidos por Ele para sermos conforme a imagem de seu Filho. Paulo, então, no versículo 31 que nós lemos, faz a seguinte pergunta, que é a base de todo o nosso questionamento a seguir: que diremos, pois, diante destas coisas? A primeira pergunta que nós encontramos nesse texto é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos separou para si, então ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. Se Deus é todo-poderoso, está operando a nosso favor, nenhum poder tem capacidade para frustrar os seus planos. Quantos inimigos temos contra nós? Vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e age contra nós. No versículo 38, Paulo menciona os principados, anjos e demônios, todos eles contra nós. Reconhecemos ser o pecado que habita em nós o nosso grande adversário nesse momento, junto com o príncipe das trevas. Foi Deus quem nos predestinou, foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos justificou e nos glorificou, e nos vai guardar até o fim de todos os tempos, até a sua volta, até o nosso encontro verdadeiro com Ele. John Stott faz a seguinte afirmação: mesmo que todos os poderes do inferno se juntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Ou seja, Satanás pode tentar fazer o que quiser, mas ele está acorrentado e não terá poder sobre as nossas vidas. A segunda pergunta que nós encontramos no texto que nós lemos diz o seguinte: Deus não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Será que Deus dará tudo o que desejamos? Será que Deus vai nos suprir em todas as nossas necessidades? O que Deus tem feito por cada um de nós? Paulo aponta para a cruz como resposta, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho. O que Deus tem feito por nós? Em quem estão as nossas esperanças baseadas? Você consegue
me responder isso? Deus tem feito muitas coisas por nós. Deu seu Filho para morrer na cruz por nós. E a nossa esperança deve estar baseada naquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Nossa esperança está baseada no poder de Deus sobre as nossas vidas. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas essas coisas? Essa expressão significa que Deus, pela sua infinita graça, nos dá Cristo e tudo o que Ele representa, que significa perdão, amor e alegria. Se Deus nos deu tudo isso quando nós éramos inimigos, então vai nos dar tudo o que precisamos agora que somos os seus filhos. Será que Deus faria menos pelos seus filhos do que Ele fez pelos seus inimigos? Uma vez que Deus já nos deu o maior dos presentes, acaso Ele vai reter algum presente de menor valor? Se Ele já pagou o mais alto preço por cada um de nós, então Ele não vai negar-se a pagar algo de preço menor. A nossa terceira pergunta que nós encontramos no texto lido é: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Já sabemos que nós somos os escolhidos. Já sabemos que nós somos os eleitos. O contexto desse versículo, ele é baseado num tribunal, onde o pecador está no banco dos réus, mas os seus acusadores não aparecem. De fato, ninguém pode comparecer, ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus, nosso juiz, já nos declarou justos. Foi Jesus, nosso advogado, que morreu e mais, que ressuscitou e está ao lado de Deus, intercedendo por cada um de nós. Não há dúvida de que pessoas e fatos podem nos acusar. Nossa consciência também muitas vezes vai nos acusar. O caluniador, o diabo, nunca vai cessar de nos acusar. Nós temos inimigos humanos que gostariam de achar uma falha, uma forma de nos acusarem. Mas graças a Deus, fomos escolhidos por Ele, e antes da fundação do mundo. E como tal, fomos justificados, e todas as acusações contra cada um de nós caem por terra. A quarta pergunta, ou quarto questionamento que nós precisamos entender e precisamos saber responder é: quem condenará os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus. Quem vai te condenar? Será que alguém que pode condenar a cada um de nós cristãos? Ninguém pode nos condenar. Paulo nos dá 4 razões pelas quais o crente não pode ser condenado, mas considerado inculpável. Primeira delas, a morte de Cristo na cruz. Segunda, a ressurreição de Cristo. Terceiro, a posição que ele ocupa à direita do Pai. E quarta, Cristo continua intercedendo por cada um de nós. Se Cristo, a quem foi confiado todo o julgamento, não julga o réu, mas intercede por ele, ninguém pode ter motivos válidos para condenar a cada um de nós. A quinta pergunta que nós encontramos no texto e que nós precisamos entender e conhecer é: quem nos separará do amor de Cristo? Alguém é capaz de separar a nós cristãos, eleitos, justificados, escolhidos do amor de Cristo? Todas as circunstâncias adversas que podem causar separação em outras áreas da vida são consideradas, mas nenhuma delas pode separar o crente do seu Salvador. Paulo apresenta uma lista de adversidades e adversários que podem ser considerados como fatores a nos separar de Cristo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada e morte. Nada disso pode nos separar do grande amor de Cristo, que morreu por nós na cruz, do grande cuidado e do grande poder derramado sobre as nossas vidas por Deus. Foi por amor de ti
que nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Queridos, não há dúvida de que, devido à nossa identificação com o Senhor, somos entregues à morte todo dia. O surpreendente é que, em vez de nos separar do amor de Cristo, essas coisas nos aproximam mais ainda dele. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a afirmação de Paulo para cada um de nós. Nada pode nos separar, porque em todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as circunstâncias, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Chegamos agora ao clímax de toda a situação. A chave de tudo, que é o insuperável amor de Deus. Todas essas coisas, todas as respostas que foram apresentadas a nós neste dia, é porque o Senhor ama a cada um de nós. Deus cuida de nós. Deus nos ama. Chegamos ao X da questão. Chegamos à chave do entendimento de todas as respostas apresentadas até aqui, a cada uma das perguntas feitas. Paulo termina o texto que lemos com a seguinte afirmação: pois estou convencido que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, é esse amor de Deus que, na mais sublime das manifestações, foi demonstrado na cruz e derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É esse amor que nunca nos deixará, pois o compromisso de Deus é conduzir-nos com segurança até a glória final. Nossa certeza consiste não em nosso amor pelo Senhor, pois o nosso amor é falho, mas no amor de Deus por cada um de nós, porque esse sim é inabalável, esse sim é fiel e esse sim é perseverante. Deus te abençoe, que o amor de Deus faça parte da sua vida em toda e qualquer situação e que você sempre se sinta fortalecido, cuidado e direcionado pelo amor de Deus. Grande abraço.